A Macieira, capítulo 17. Pá, a situação do Carlos era agora desesperada. Mas o Carlos era um prepper. Dos bons. Chegava a ser aquilo que o Clint Emerson, que penso ser o representante da 5.11, diz aquilo que é alguém que se pode tornar num nómada violento. É claro que o Carlos, ao fugir dos GNRs, tinha tido o cuidado de 10 em 10 metros mudar de direção e fugir em zigue-zague, que é um padrão que leva a que, se alguém tiver com armas a disparar contra uma pessoa, essa pessoa seja difícil de atingir. É muito diferente o treino num clube de tiro de que o treino real, com alvos em movimento. E é muito difícil atingir um alvo em movimento com uma pistola. É claro que, se for em terreno aberto, as hipóteses são maiores, mas não era em terreno aberto. Bem, o Carlos sabia, sem remédios, sem capacidade de fazer fogo, sem capacidade de filtrar água, estava, e sem comida, porque tinha ainda lá a ração de sobrevivência, sem canivete, de jeito, tinha um pequenino na cena das chaves, o que já era alguma coisa. A dificuldade ia ser brutal para sobreviver. Estava em risco de vida. Então, tinha que basicamente atacar o GNR e recuperar a mochila. Ok, mas primeiro tinha que assegurar condições de sobrevivência. A melhor hipótese era, sendo domingo, o centro de saúde. Porquê o centro de saúde? Porque o centro de saúde presta apoio domiciliário, vai fazer curativos às casas das pessoas, às enfermeiras. Tem bons sacos de primeiros socorros. Tem materiais para curativos, tem adesivo. Tem medidores de tensão para os médicos nos consultórios. E tem pelo menos, normalmente, 1 ou 2 comandos de televisão. Isso significava o quê? Pilhas, que podiam ser ligadas em série. Bastava haver 2 medidores de tensão e um comando, já conseguia 9 volts. Podia tirar uma extensão, cortar o fio, por exemplo, no computador, e com esse fio já conseguia fazer uma faísca. Havia algodão nas malas de primeiros socorros e conseguia fazer fogo. E havia outra coisa que era, haviam folhas A4 nas impressoras. E haviam as canetas não só dos médicos, nas secretárias, mas também do pessoal de secretaria. Ok. Vamos então ao centro de saúde e possivelmente ainda haveria outra coisa, que é aquelas máquinas de vender chocolates e água, e até às vezes há aquela água onde as pessoas
partiram com o copinho, etc., pelo menos o boião, nem que partisse as coisas, e agora estava para partir. Ok, procura uma pedra, isto depois os GNR partem, e o Carlos fica a olhar para eles, partem o vidro da frente do carro, que fica sem o vidro, e voltam para trás. A bicicleta tinha ficado lá. O Carlos passa um bocado de tempo, portanto tinha acabado a missa, seria sido para aí ao meio-dia, seria para aí 1 da tarde. O Carlos até à noite queria recuperar a mochila. Ok. Aproxima-se da bica, entretanto o pessoal já tinha limpo neste caso, e vê os pneus furados. E ele, que malandros, pá. Furados ou esvaziados, porque não conseguiam tirar a bica que estava contra gatunos. E o Carlos, caraças, ok. Sabidos. O GNR, sabidos. Muito bem. Vamos então ao centro de saúde. Perto da berma da estrada havia uma parte em paralelos e havia outras pedras. E o Carlos pega em 2 paralelos, aproxima-se do centro de saúde. Uma parte estava com os escautórios partidos e o Carlos agora não estava com os estouros, portanto, direito, e o Carlos agora não estava para brincadeiras. Pega no estouro, rebenta-o todo, ou seja, empena-o, puxa-o para cima e ele não vai, empena-o, puxa-o para fora, até ele partir, e a seguir atira paralelo várias vezes ao vidro. Se viesse os GNR, mas ele tinha a impressão que agora os GNR, da forma como tinham ilegal, como tinham atuado, significava que queriam, em especial o comandante, fazer a vidinha deles. Já se tinham apercebido das coisas como eram e não tinham gostado da forma como geral, daquele feeling, daquela sensação que eles tinham transmitido. Ok, muito bem. Então, o que é que faz o Carlos? Prás! Pantefadas com paralelo ao vidro, paralelo que ele tinha tirado um bocado do lado da berma da estrada, com um pauzinho que tinha partido, chuscou aquela areia até o isolar, e umas patadas à cena do vidro, e o vidro lá acabou por ceder. E o Carlos entrou no centro de saúde. Entrou no centro de saúde, lá encontrou os medidores de tensão, tirou-lhe as pilhas, colocou as pilhas em série. Pegou também numa daquelas tesouras, tinha uma daquelas malas de primeiros socorros completa. Ele pegou nela, meteu-lhe aquela tesoura de cortar os adesivos, aquela tesoura própria médica. Tinha adesivos, tinha algodão, meteu álcool, e tinha também betadine e outros desinfetantes. Betadine ok, pronto. Com o adesivo
ligou as pilhas em série, desligou, não é que fosse preciso, mas desligou da tomada uma das extensões que ligava um dos computadores, e tirou os fios, descarnou-os, enrolou tanto no positivo como no negativo 2 condutores individuais, ligou-os, fez o curto-circuito, deu faísca, acendeu um bocadinho de algodão, talvez fosse possível encontrar vaselina, e encontrou. Algodão com vaselina dura bastante tempo, ok. A seguir pega vai às impressoras, tirou um molho de folhas, um monte de folhas A4, e escreveu: o comandante da GNR e outro GNR, sem razão, roubaram uma mochila. Quero que ela seja entregue por o comandante no Parque de Merendas da Serradela, hoje, depois do nascer do sol, depois do pôr do sol. Escreveu 4 vezes, em 4 folhas. Eu sou um perito em sobrevivência, o padre do mosteiro, o padeiro e um agricultor, o tipo da padaria tal, o tipo da loja de velas e um agricultor de Novo Rui pode-vos dizer o que eu tinha e o que sabiam e o que sabia. Disse ao comandante da GNR como vos podia arranjar alimentos nos próximos dias. Devereis ir à casa dele, perguntar-lhe e pedir-lhe o mesmo, e que devolva a mochila. Se não o fizer, trarei o terror à cidade. Se virem alguma coisa a arder, fujam porque vai explodir. Quero que a minha bicicleta seja consertada. Escreveu 4 folhas. Saiu para a rua, havia as pessoas, entregou uma à pessoa e disse assim: procurem dirigir-se à casa do comandante da GNR para lhe perguntar como é que vos arranja comida. Pega esta folha. Diga-lhes a todas as pessoas que encontrares. O primeiro tipo que encontrou era para aí um adolescente, que era exatamente o ideal que ele queria. Um adolescente de para aí que é? Para aí 15 anos, 16. A seguir, vai ter com um grupo de tipos para aí dos seus 40 a 60. Entrega-lhes a folha. E eles. E o tipo: como é que você sabe disto? E ele: pá, olha, sou eu. E os gajos: é você? Sim, sou eu. E se as cenas não forem, se vocês não forem à casa do comandante da GNR, eu vou-vos dizer o que é que ele deve fazer para vos arranjar comida,
e eu já lhe disse. E é assim, então um deles mais espertalhão diz: então você é um gajo violento, é? Eu sou um gajo pacífico. Como é que acha que consegui? Mas como é que acha que consegui escrever esta folha de papel? Não sei como é que consegui. E o Carlos, e o outro gajo, não sei ele. Parti com um paralelo o vidro da cena do centro de saúde e agora tenho materiais para partir tudo, inclusivamente sei atirar facas. Ok? Mas você esteve na tropa? O que é que isso interessa? Tropa é a GNR. E se eles são assim tão bons, por que é que não me conseguiram prender? Você fugiu à GNR? Fugi. Façam isso. E como é que você conseguiria arranjar comida para a gente que isto está-se a tornar um inferno? E o Carlos? Estilo da mesma forma como consegui arranjar esta mala de primeiros socorros. Está a ver? E agora, o que é que vai fazer? Vai fazer como a GNR e tentar me prender, é? Eles tentaram. Vieram atrás de mim. Quer tentar também? Ele, não, amigo, não é nada comigo. Isso, fogo, já tenho problemas que chego. Ótimo. Diz o Carlos. É que enquanto você estava a falar comigo, eu já tinha aberto aqui o canivete pequenino no bolso. Está a ver? Reparou, por exemplo, na minha mão esquerda, que já tinha entrado no bolso, que é alguns dos sinais de ameaça. Porquê é que se diz às pessoas que mãos no ar? Tchau. Espalhem a notícia. Juntem-se em frente à casa do comandante da GNR que me tentou prender e perguntem-lhe o que é que eu lhe disse para vos arranjar comida e para me deixar a mochila que me roubou. Contudo, vai para a frente. Depois de dobrar uma esquina, começa a correr e volta ao centro de saúde. Volta ao centro de saúde e no centro de saúde tinha uma daquelas máquinas. Ele pega no paralelo uma daquelas máquinas assim, prás, parte as coisas, tira croissants, bolachas, 2 garrafas de água. As pessoas nem se lembravam sequer que a máquina estava lá, não é? Nem se lembram no meio do pânico e das cenas. Esquecem-se normalmente de coisas que são muitas vezes óbvias. Ok. Bebe água. Volta a sair. E o pessoal que o viu sair do centro de saúde. O Carlos vira-se para eles. Chamem a GNR. Vão ter com a GNR. Vão à casa do comandante da GNR. E qualquer coisa que virem agora a arder vai explodir, por isso não se aproximem. E digam-lhe para resolver o problema. E os gajos, ficam ok. Vai. Mais para a frente estavam umas senhoras a conversar, entrega-lhes a folha. Que era a terceira. E depois vai procurar um cabeleireiro. Passa por 2 tipos.
estavam a conversar com duas senhoras que estavam numa janela de primeiro andar, todos preocupados e caraças. E diz assim: onde é que há aqui um cabeleireiro? Cabeleireiro? Para que você quer um cabeleireiro agora? E ele: porque preciso de arranjar um amaciador, porque o meu irmão tem um problema de pele e um amaciador resolve enquanto eu não arranjar estilo o creme certo. Ok. É ali, disseram numa cena de um cabeleireiro. Ok. O Carlos avança em direção ao cabeleireiro, onde era o cabeleireiro, o salão. Pás! Parte o vidro, o pessoal a ver, entra lá dentro, tira cenas de laca. Isto de dia. Peguem duas toalhas. Estavam lá, não é? Porque nos cabeleireiros limpam-se, lava-se o cabelo e assim, às toalhas, para depois as pessoas, mulheres ou homens, irem para o secador. E o Carlos vê estilo pisa-papéis, enrola o pisa-papéis à volta de uma toalha e deita álcool na toalha. Deita álcool na toalha e quando vem estilo a sair, há um conjunto de pessoas. Não penso que vamos deixar sair daí, eu caraças, isto não é assim, aqui é pilhar coisas e o caralho, tu vais ver. Ok. O Carlos recua para dentro do cabeleireiro e pega numa tesoura. Ok. Pega numa das cenas de laca, deita álcool na toalha, embrulha numa toalha a arder e deita no meio da rua e diz: não se aproximem que vai explodir. E sai. A correr. As pessoas não fizeram grande. Diz ele: procurem o comandante da GNR, porque eu estou fugido. Peguem esta folha, leiam esta folha. E deixa a folha, os gajos vão todos. E eu sei como é que vos hei de arranjar comida porque lhe disse. Os gajos pegam, o Carlos foge. Ok. Passa um bocado de tempo, havia pessoal a jogar cartas num largo mais ou menos em frente à câmara da vila. O Carlos, com cuidado,
põe um spray de laca dentro da toalha, com as pilhas, liga, faz o curto-circuito, cria a faísca, com o algodão acende, com a vaselina, põe a toalha a arder. E o Carlos põe-se para aí a 10, 15 metros da toalha. Quando algumas pessoas se aproximavam, o Carlos: não se aproximem. Não se aproximem porque anda aí um gajo fugido, pá. Porque os tipos da GNR queriam o prender sem razão e anda aí um gajo fugido e isso vai explodir, pá. E ele avisou que ia pôr coisas a explodir. E as pessoas todas. E vocês, se querem comer, devem se dirigir à casa do comandante da GNR, que ele sabe como é que vos há de arranjar comida. Às tantas, começa a ver que há um fluxo de pessoas e BUM! Uma explosão. Começa a ver que há um fluxo de pessoas em direção à casa do comandante da GNR, porque o Carlos já tinha visto que não estava ninguém no posto. E o Carlos vai se estilo aproximando das pessoas e já viu o gajo do comandante da GNR, em vez de estar no posto ao serviço, a servir a população, está mas é em casa e deixou o posto fechado e assim. E tentou prender um gajo inocentemente, um gajo que trazia ideias de sobrevivência e assim. E roubou-lhe a mochila. Já viu, pá. Aquilo foi fácil, era como uma faísca em mato seco, dada a situação psicológica das pessoas, não é? Sem comunicações, com medo do futuro, como a temerem pela vida. Em pouco tempo estava uma multidão reunida em frente à casa do comandante da GNR, que era, graças a Deus, para o Carlos, na vila, e isso permitia ao Carlos, em último caso, saber onde o tipo vivia. E o Carlos ia metendo veneno lá no meio da multidão e o caraças. Em pouco tempo, pá, estavam centenas de pessoas. O gajo e as pessoas: o que é que o gajo te disse? Vai para o posto trabalhar e o caraças. E o Carlos, lá estilo no meio a meter dentro: não se aproximem muito, que o gajo pode disparar. Mas as pessoas, pá, e o homem, e o homem estilo vem enfiar à porta, e o pessoal: ei! E ele: eu posso morrer, mas levo 2 de vocês. E eles: e as pessoas afastam-se para longe. Não vale a pena. Grita ao Carlos lá no meio: não vale a pena ninguém morrer. E ele devolve a mochila e o Carlos, estilo com uma voz diferente: ele devolve a mochila e não se passa nada. Já explodiu uma cena em frente à câmara. Mas ele é que é o responsável pela ordem da cidade. Ele é que é a autoridade. E o Carlos, atrás de um furgão a gritar. E o resto do pessoal: pois é, o que é que estás a fazer? Porquê que não estás no posto? E não sei o quê. Vai para o posto, malandro, vai para o posto. Queremos comida. E o cara: pá, uma cena do caraças. O que é que ele te disse? O que é que ele te disse? O que é que ele te disse?
ele disse-me... ele disse o quê? Logo um monte de pessoal, pá, cada vez mais revoltado e o caraças. Porquê que não estás no posto? O teu colega. O que é que vocês fizeram? E o Carlos... já explodiu um engenho em frente à Câmara. E os gajos, a sério. Bem mais pessoal perguntam para trás. Sim, explodiu um engenho em frente à Câmara, pá. Estou, ele vai ser a nossa ruína e o caraças. Pá. Ok. E o Carlos, não arrisquem, não arrisquem. Eles puxaram de armas, eles podem matar a população, cuidado com eles. E o comandante, mas eu não quero matar ninguém. E ele que arranja comida, o Carlos lá atrás do furgão e o caraças. Ele que arranja comida. E o Carlos já tinha pensado, se o gajo sair e vier em direção àquilo que é voz, que está a incitar as coisas, tinha que passar de estilo pela multidão. E o Carlos iria dizer, agarrem o gajo. Pá, lamentava se por o comandante tivesse mulher ou filhos, mas pá, era uma questão de sobrevivência. Pá. Eles tinham inclusivamente roubado os remédios ao Carlos, de forma ilegal. O Carlos não tinha feito nada de ilegal, pelo contrário. Eles tinham feito basicamente um rapto e um roubo. Mesmo que as coisas corressem de outra forma, havia sempre uma ou outra hipótese que o Carlos podia considerar. Sabia onde era a casa do tipo e viu às Santas, viu o carro sem o vidro à frente e diz ele, muito bem, em último caso, já tendo um carro, é um recurso. Se ele não devolver a mochila, eu já sei onde é a casa dele. E sempre, ele é que é a autoridade aqui. Ele que resolve os problemas. Sempre, pois é. Sempre a espalhar e cada vez a juntar-se mais pessoas e o caraças. E o carro sempre, cuidado, que ele puxa da arma, ele pode matar alguém. Mas eu não quero matar ninguém. Bem, interessante o que é que faz o Carlos. Tinha croissants pequeninos, chocolates, etc. Começa a longa caminhada de 12 quilómetros até ao Parque de Merendas da Serradela, a subir, passando por Cantelães. E chega lá antes do nascer do sol. Demorou cerca de 4 horas. E nessas 4 horas consumiu as 2 garrafas de meio litro que tinha. O sol pôs.
Passa um bocado de tempo, depois de sol se pôr, o Carlos começa a ouvir o barulho do motor. Ok. Era a altura, o que é que o Carlos tinha feito? Era a altura de pôr o plano em vigor. O Carlos tinha, no Parque de Merendas de Cantelães, fica do lado esquerdo da estrada quem sobe, depois há uma casa turística do lado, às vezes agarramos ali ao lado, há um estradão à esquerda para o Parque Eólico, e o Carlos, em várias das árvores ali, tinha arranjado pinhas que tinham caído, e tinha junto caruma e assim deitado álcool, e deitou álcool em algumas das partes, e quando sentiu, já se tinha preparado, tinha com uma pedra mais afiada, estilo lousa, que tinha encontrado, não muito parecido com isso, tinha cavado umas covas perto de estilo de árvores ou cenas que não em terra mais dura, mas certas covas, e põe várias pinhas, caruma e assim a arder quando sentiu que o carro se estava a aproximar. Entretanto, pinhas a arder de estilo de um lado e do outro. O tipo chega num carro, só que há uma coisa que surpreende o Carlos. Chega ele, outro guarda e mais 2 tipos com caçadeiras. Ok, isto era super perigoso. Mas os gajos, quando chegaram e viram as pinhas, ficaram altamente surpreendidos. Às tantas, o Carlos, os gajos saem e o estilo gajo, com a lanterna, com a maglite do Carlos, a percorrer com o feixe, correr ali à volta a ver se notava o Carlos. O Carlos pega num ramo, esconde-se atrás de uma árvore, e de quando em quando espreitava, quando via que o feixe da lanterna ia por estilo para o outro lado, espreitava e via por onde estava o feixe, e era fácil evitá-lo, estilo gatinhando. Ainda para mais, como eles tinham deixado os faróis do carro aceso, o Carlos tinha sempre aquele ponto de referência. Ou seja, o gajo tinha ido buscar os amiguinhos dele. Então, pensa ao Carlos. Ok, esta situação é perigosíssima. O gajo também foi esperto. O Carlos não estava a contar com aquilo. Ok.
Logo, o que se deve pensar que não, o que leva a pensar que não se deve subestimar ninguém. Às tantas pensa ao Carlos. Ok. Esfrega a mão na terra. Cospe na mão, esfrega a terra na cara e o caraças, estilo para se camuflar. Passa inclusivamente com a cara no chão e agarra num bocado de algodão e numa pedra que estava, que sentiu. Pôs o algodão, isto deitado, enquanto os gajos percorriam a coisa, pôs o algodão em volta da pedra. Isto de noite, sem luz. Vai e ia quase acender o algodão e depois pensa, espera, mas se eu acender o algodão dou-lhe logo uma zona, eles possivelmente viram-se para aqui e dou-lhe logo uma zona para disparar, para eles dispararem. Então aquilo que eles não viam e que eles não sentiram era que eles estavam-se a recortar na luz dos faróis do carro. O comandante estava na frente, os outros gajos estilo dos lados com as caçadeiras. Das caçadeiras ele podia contar o estilo com 2 disparos de cada uma. Depois haviam as Glocks, depois haviam as Glocks dos guardas, depois haviam as Glocks dos guardas. Ok. Portanto, os faróis recortavam e mostravam nitidamente a posição dos gajos. Uma luz, pelo menos que seja na cena da escuridão, mostra as silhuetas, ou seja, será que eles vinham mesmo para devolver a mochila? Ou vinham para apanhar o Carlos? O Carlos ainda pensou, se eu me tentar chegar ao carro e fugir com ele, vou ser um alvo de balas, porque os gajos disparam contra as cenas das luzes. Então pensou, vou deixar de correr a situação. Então, porque já tinha a vista habituada à luminosidade baixa, aproxima-se do gajo, de um dos gajos que tinha uma caçadeira,
devagarinho, passo por passo. Eles ali, às tantas que um diz, começa a dizer ao comandante: esta cena está-me a assustar como caraças, pá. Vamos, mas é embora. Deixa ela a mochila ao Jacinto. Deixa ela a mochila, é melhor assim. Não, para com isso. Estás com medo de quê? Diz o comandante. Pá, olha à tua volta. Diz o outro GNR. É um gajo treinado, pá. Olha para as cenas a arder. À beira das árvores. Sabes lá se o gajo não armadilhou isto? Pá, não faças vicinhos, carpinteiros e o caraças, pá. Não tens uma arma na mão? E o guarda. E ele não fez explodir aquela treta em frente à câmara, pá. Como é que ele foi buscar o explosivo? Sabes bem que foi no cabeleireiro. Caraças! Diz o outro gajo com a caçadeira. Estou-me a passar. Isto no topo da montanha. O gajo, pá, daqui a pouco atiram. Não foi o gajo que disse ao outro que sabia atirar facas e o caraças? Quando o Carlos ouve isto, atira a pedra com o algodão em direção ao carro. Bum! A pedra bate no carro, os gajos dizem bum, 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 bum. Eles dispararam para aí 10 tiros entre caçadeiras e assim. E estilo até porque estavam estilo os carros em direção estilo uns aos outros. Parem que nos matamos todos, ou caraças aqui em cima. E a pedra deu um estouro no carro. Estava iluminado contra a luz dos faróis. Ali naquele perímetro. Bolas, pá! Caraças! Atingimos o carro. Está a fumegar aqui. Jacinto, o carro está a fumegar. Os gajos atingiram uma parte do radiador. Caraças, vamos ficar aqui em cima. Vamos embora, deixa a mochila. Deixa a mochila, Jacinto. Deixa a mochila ao homem. Entretanto, o Carlos devagar, porque os gajos não viram de onde partiu a pedra. O Carlos devagar move-se, porque via os troncos das árvores, move-se e sabia a parte para trás onde estava o limite que dava para a escarpa do vale do Torio. Pega noutra pedra e atira em direção a um dos gajos da caçadeira, que estava na caçadeira. A pedra não acerta, mas bate-lhe perto à beira dos pés e o gajo... Outro tiro. Jesus, o gajo está aqui, pá! E os outros gajos disparam em direção ao tipo... Não! E pá, os gajos começam a entrar completamente
em pânico. Podias-me ter morto, diz eles. Deixa a mochilas assim, então vamos morrer todos aqui em cima. Não, estás a ver bruxas ou caraças. Diz o gajo, eu vou passar a pé, mas quando o gajo se chega fora do alcance da cena dos carros, aquilo é escuro como o breu, não dá para dar um passo, ainda aumenta mais o pânico. Um dos gajos vai para a cena um dos gajos das caçadeiras vai para a cena do motor, já tinham disparado para aí ao todo 12 tiros ou caraças, vai para a cena do motor, não vai para a cena do banco do motorista. Liga ao carro, diz o comandante: o que é que estás a fazer? Para já com isso, desliga isso. Vamos embora, Jacinto, vamos embora. Estás com medo de quê? Nós é que temos as armas. Diz ele: a sério? Nós é que estamos cheios de medo. Tens ouvido o gajo? Quase que nos matamos uns aos outros. Quase que não temos carro. Vamos ficar aqui, vamos a pé para a vila. Falas muito bem porque tu tens a lanterna. Isto é uma escuridão. Às tantas há lobos e o caralho. Que lobos? O quê? Estás maluco? Diz o Jacinto: parem com isso. Às tantas diz o outro guarda que o Carlos via, porque via a silhueta da pistola. Vamos embora, comandante, vamos embora. Deixa a mochila. E o Carlos, sempre trouxeram a mochila. Às tantas, o Carlos pensa: pá, é arriscado, mas vou atirar uma cena de laca, pega num bocado de cenas de papel de gás que tinham na cena a sentir e com o adesivo a tentar fazer pouco barulho, enquanto o comandante percorria a zona, mas a zona mais à frente do carro do lado, e diz um dos gajos da caçadeira: acha que vai descobrir o gajo? Acha que vai descobrir o gajo? Está calado. E o Carlos a pensar: pá, o gajo enfrenta a cena dos faróis do carro, às tantas começa-se a dirigir para trás. Aqui era mais complicado para o Carlos. E a focar, mas o fecho da Maglite não é propriamente um fecho aberto como o fecho de uma, sei lá, de uma Light Seeker ou de uma... E contribui até para aquele efeito de túnel que ainda mais assusta. Às tantas,
O Carlos senta a cena do adesivo, tira a cena do adesivo, corta, enrola à volta da cena da, da, da laca e tenta chegar fogo àquilo para atirar e para fazer explodir. Mas antes pega numa pedra e atira em direção ao carro. E a pedra não bate no carro, cai um bocado ao lado. Os gajos desta vez: não disparem, não disparem, estamos a passar! Grita um dos gajos portanto, dos que tinham a caçadeira. E os gajos das caçadeiras basicamente já não teriam possivelmente tiros, a não ser que tivessem posto cartuchos não tivessem carregado de novo as caçadeiras, mas a forma como eles estavam dispostos, o Carlos percebeu que eles não tinham formação tática neste estilo de cenas, porque estavam estilo numa situação em que conduziam um estilo a fogo cruzado. O Carlos já se tinha mexido para trás de outra árvore. O Carlos estava para aí que era 30 metros dos gajos de distância. E agora estava atrás de um dos pilares da cerca que protegia a cena da parte do Parque de Merendas da Serradela. Já tinha atravessado estilo para o outro lado da estrada, não só com a ajuda de um bocadito de luar, mas basicamente do reflexo dos faróis do carro. Procurar palpar a cena das pilhas e tinha que fazer as coisas com muito cuidado se quisesse acender a outra cena de laca. Era melhor acender, não atirar a coisa, mas acender e fugir do lugar onde acendesse a cena da laca. Lá consegue apalpar as pilhas, deitado no chão. As pilhas que estavam ligadas em série, consegue fazer a faísca, aquilo começa a arder em volta dos pacotes de gás à volta da cena da laca, e ele deixa aquilo a arder. Os gajos veem aquilo a arder e o Carlos corre logo para o outro lado mal aquilo acendeu. Pá, e vem uma fuzilaria, pá, e 10, 12 tiros, pá. Às tantas, um deles, que devia ser para aí o chamado chumos de pássaro,
atinge foi mirado. Mira para ali! Atinge a cena da laca, pá. A cena da laca explode. Pau! Não só pelo calor que estava a arder à volta. Os gajos. Nós vamos morrer aqui. É o fim. Completamente já a ficar cada vez mais em pânico. O Carlos já se tinha movido sempre a andar, mover-se. Grita de uma... Os gajos já tinham disparado um número significativo de tiros e o Carlos atrás de uma árvore. Grita. Deixa a lanterna e a mochila ou eu mato-vos a todos. E o comandante? O gajo está ali. O gajo está ali. E o Carlos, já virado do outro lado. És burro, pá! Não vês que te vejo à luz, pá! E corre para o outro lado. Apaga a luz, pá! Apaga a luz! E começa, estilo, a mover-se à volta deles. Houve aquilo que pensa ser uma porta a abrir. E os gajos... Pá... um deles entra no carro e liga as chaves. E vira-se para ele. Jacinto, vais ficar aqui em cima. Para com isso. E o gajo começa a inverter a marcha, pá. Para descer em direção à vila. E o Carlos grita do sítio onde estava. Deixa a mochila! E a lanterna! O gajo vê a lanterna, sente que a lanterna cai ao chão, vê o comandante que estava na parte da frente do carro entrar também e os gajos fugiram. E o Carlos recupera a mochila. O pânico foi tão grande, o pânico de gajos que não são habituados a estar sozinhos na mata à noite em situações de noite, coisa que era um treino que o Carlos tinha, que todo aquele ambiente mesmo que o Carlos tinha criado com as pinhas a arder e o caraças, pá, os gajos fliparam da cabeça e em último acabaram por flipar o comandante também, que tinha a pressão na cena da cidade. E o carro lá acelerou em direção à vila. Carlos dirigiu-se à lanterna que estava acesa, à sua maglite, apontou e viu a mochila para aí a uns 30, 40 metros. Pegou na mochila. Abriu-a, viu que estava mais ou menos como a tinha deixado. E dirigiu-se pela noite sem bicicleta, porque agora se eu fosse buscar podia ser armadilhado, podia ser emboscado numa situação completamente desfavorável, sem o abrigo da mata, da serra, da cabreira e da noite. E
não se dirigiu para a nascente do Ave porque era o sítio onde dizia que iria ficar. Dirigiu-se para o lado mais da barragem de Salamonde e a zona de Montalegre. A seguir, a adrenalina iria passar. O Carlos abriu a saco onde tinha medicamentos. Tomou um comprimido de meio miligrama de Xanax, calmante, e assim controlaria a queda da adrenalina e deixaria para sempre, por enquanto, a zona de Vieira do Minho, só que agora teria que caminhar a pé. Levava agora a mochila e o saco com o que restava da cena dos curativos. Era um saco a mais, não convinha deixá-lo, porque assim que levando-o com ele ainda poderia fazer bem a alguma gente. Tinham roubado, mas que hipótese é que tinha? Talvez pudesse devolver ou fazer algo pela sociedade mais tarde. E o comandante ainda tinha um problema agora, que era teria que ir possivelmente para a serra caçar garranos e distribuir à população. Mas o Carlos achava que ele iria acabar por deixar a vila. E era muito possível que alguns deles tivessem inclusivamente borrado as calças. De tal forma que quando o Carlos falou pela última vez, larga a lanterna, o gajo para largar já estava. E aquela explosão, quando um dos chumbos ou um dos tiros atingiu a cena da laca a arder, quando os gajos já tinham disparado mais de 20 tiros e aquilo na noite, naquele ambiente, deu-lhes a volta ao miolo completamente. E aqui está muito da diferença. O Carlos sabia que era aqui muito da diferença de quem está habituado a estilo aos barulhos da noite. E agora era com eles, pelo menos tinha dado algumas ideias àqueles que eram bons. Talvez um dia mais tarde pudesse indemnizar não só o centro de saúde, como o cabeleireiro e outras pessoas. Era melhor também comer um bocado. Será que a farinha estava ali dentro? Não. Bem, seria melhor, depois de toda a energia gasta, comer a restante meia ração de sobrevivência e deixar meia. Assim fez. Continuou a caminhar durante um tempo que lhe parecia imenso, mas a adrenalina foi até basicamente começar a nascer do sol. Afastou-se tinha o mapa, afastou-se basicamente um pouco dos trilhos, ou daquela parte da estrada que ia mais até ao lado da Albufeira de Salamonde,
e deitou o Vivi e adormeceu, mas tinha a sua mochila de volta. Talvez pudesse até vir a tomar conta da cidade, mas era muito difícil. Da cidade não, da Vila de Vieira, mas era muito difícil. Era muita gente, muitos milhares. E agora havia já prejudicado pessoas. Não pensava que... Não estava seguro, não tinha família, não tinha apoio, não tinha ninguém, não tinha um grupo, não tinha... Era avançar para novas aventuras até que conseguisse ter a certeza que seria bom a regressar para a beira da sua casa e da sua macieira onde tudo tinha começado. Até ao próximo capítulo.